Fala galera, esse é o Fora de Série, o podcast para pessoas acima da média que querem aprender com os melhores CEOs, empreendedores, artistas e especialistas do mercado. Entender o que eles fizeram para chegar aonde chegaram. Então senta aí que já vai começar. Fala rapaziada, aqui é o Rafael e esse aqui é mais um dos Fora de Série. E se você tem alguma pretensão no mundo corporativo, você já ouviu falar desse cara? Eu tô aqui com o meu lado, o sócio e fundador da Hashtag Treinamentos, com mais de 10 mil alunos e também com um co-host especial hoje, o Daniel, que toca um podcast lá em Israel. Então, tô muito animado pra esse episódio e eu acho que vai ser do caralho, então preste atenção que já vai começar. E aí, tranquilo? Aqui é o Daniel. Vai começar aqui o Fora de Série Cast com o meu amigão de infância aqui, Rafa Toque. Nosso convidado especial aqui da Hashtag. Sabia que quando eu vi hashtag, eu achei que era até a hashtag... outra hashtag de eventos. De eventos. Sempre confundem a gente, marcam errado. Ele falou com o Fábio outra vez, eu fiquei tipo, outra pessoa de eventos, tranquilo. E João, se apresenta um pouco mais pra, 2% dos ouvintes que não te conhecem ainda, não conhecem tua empresa, né? Imagino que vai ter bastante gente que não conhece, mas enfim. Mas a hashtag eu acho difícil, hein? Pode ser. É boa. Mas conhecem mais provavelmente também, talvez até o outro João. Eu sou o João Lira, sou, enfim, um dos sócios aí da Hashtag, somos dois João Paulos, que é uma coincidência danada, não é parente, não é nada, é só coincidência mesmo. E aí a gente tem a empresa aí há um pouco mais de 3 anos e ao longo desse tempo aí foi crescendo sempre, trabalhando no mercado de treinamento no mercado de trabalho mesmo, focando em preparar os jovens para entrar no mercado de trabalho e se destacar lá dentro como funcionários de destaque, efetivamente crescer lá dentro de forma realmente acelerada. Então, focando realmente em ajudar o cara a crescer na carreira dele. Cara, é muito interessante e eu conheci o João porque, assim, eu vou liberar aqui no podcast. Eu fui, assim, um dos primeiros alunos da PUC que fez o curso. A gente tava até conversando aqui em off, muito interessante. E, cara, olha como esse network é uma parada poderosa, né? E aí hoje, 3 anos depois? 2 anos? Uns 2 anos depois. A gente se encontra de novo e, cara, parece que o mundo mudou, né? E aí eu queria saber, pra começar, quando você entrou na universidade, que eu sei que tem muita gente ouvindo aí que tá na universidade ainda, você já pensava em empreender? Cara, assim, eu sempre tive um pouco essa vontade de querer tocar um negócio mesmo, desde pequeno. Meus pais tinham uma farmácia há um tempo, depois de um tempo eles, enfim, venderam a farmácia, ela já não estava mais dando tão certo, eles resolveram vender. Mas eu sempre tive essa vontade de tocar um negócio. Eu não me imaginava muito trabalhando em empresa, digamos assim, no longo prazo mesmo. Com 30, 40 anos eu não me via trabalhando em alguma grande empresa. Eu me via mais tocando algum negócio. Então eu sempre me vi um pouco empreendendo e desde o início da faculdade eu me envolvia em coisas voltadas ao empreendedorismo. Competição, ou qualquer coisa que pudesse me aproximar um pouco mais disso. E só que, ao mesmo tempo eu nunca tinha tomado nenhuma grande atitude realmente para empreender, tocar um negócio, tentar abrir um negócio e tal, até enfim chegar no caso da Hashtag, que realmente foi quando eu resolvi me dedicar, principalmente em termos de tempo, para tocar alguma coisa e ver no que aquilo podia dar, e acabou virando o que basicamente eu faço hoje em dia, que é efetivamente a Hashtag. O animal. E eu lembro que você estava me conversando que, um ponto, assim, que mudou esse mindset de você, gosto de empreender, quero empreender um dia e até empreender, foi o teu intercâmbio, né? Foi. Cara, fez bastante diferença pra mim, acho que quando eu tava na decisão de ir pro intercâmbio ou não ir pro intercâmbio, eu pensava muito o que eu vou realmente aprender que vai ser útil pra minha carreira. Era basicamente esse o grande driver pra mim em termos de intercâmbio. Só que indo pro intercâmbio eu percebi que, o principal pra mim no intercâmbio não foi isso. Em termos de aprendizado, digamos assim, técnico, que eu fosse aplicar efetivamente alguma coisa, algum aprendizado assim, cara, não somou tanto assim o intercâmbio pra mim. Só que em termos de aprendizado, sobre as coisas que eu queria fazer e sobre as coisas que eu gostava de fazer. E 2, sobre aprendizado de outras coisas que não era necessariamente, a minha grade curricular em termos de faculdade, foi surreal. E aí, por ser isso, acabou que isso se tornou a empresa que eu tenho hoje em dia, que eu toco hoje em dia, que é o que eu faço todo dia. Porque, durante o intercâmbio eu tinha mais tempo livre do que eu tinha aqui. A grade curricular não era tão puxada assim. Não era também, tem uma aula segunda-feira e eu ficava de bobeira todos os outros dias, não. Mas eu tinha tempo livre e eu sou uma pessoa que, particularmente, tenho meio noiazinha de tempo livre. Quando eu tenho algum tempo livre, ou eu vou querer fazer alguma coisa que eu gosto muito de fazer, ou eu tenho que
sinto que eu tenho que fazer alguma coisa minimamente útil. Porra, eu sou assim também, ligado. sabe? Assim como é que é. Então pra mim, eu comecei a usar esse tempo livre primeiro pra, tipo, aprender alguma coisa, sei lá, aprender a programar, aprender a fazer alguma coisa diferente, até que eu falei, vou pegar alguma coisa que eu sei mais do que a galera que tá à minha volta, os meus amigos e tal, e vou criar alguma coisa pra ajudar eles nisso. Se isso der certo, depois beleza. Se não der certo, pelo menos fica como alguma coisa aí que pode ajudar a galera. Pô, maneiro. Não, pô, muito irado, mas assim, não acho que é todo mundo que tem tempo livre e aprende a programar em Python. Justo. E faz, porra, um curso online claro, em 2 semanas. E, cara, eu também fiz intercâmbio e realmente muda a tua cabeça. Muda a cabeça. Eu não sei porquê, mano. O Daniel mora fora também. Não Cara, eu sei fiz intercâmbio e me mudei do Brasil, cara. Então, acho que a tua mudou muda muito, bastante. Cara, eu não sei explicar o porquê, mas é uma parada, assim, que eu acho muito louco, né? Cara, você sai do seu ambiente totalmente, tá ligado? Você muda radicalmente sua cabeça. Isso. Então isso tem uma visão de mundo muito diferente. Muda tudo, sabe? Tipo, você tá no Brasil, com a sua família, com seus amigos e tudo mais, todo mundo você conhece, tá num conforto muito grande. Então você tá confortável, tipo, você vai crescer Isso, e tal. exatamente. Mas quando você vai pra um lugar totalmente diferente, cara, você tem que crescer sozinho, sem ninguém, tipo assim, orientando e tal. Você tem que se orientar, sabe? Então você vai crescer ou vai crescer, sabe? Não existe não crescer. O que eu acho legal também, assim, pelo menos pra mim fez bastante diferença no intercâmbio. Eu percebi até, inclusive, com outras pessoas que são próximas a mim, que fizeram algum tipo de, digamos assim, atividade que quebra o ciclo, o padrão do ciclo de, tipo, sei lá, que você tá andando normal em termos de carreira. É porque, por exemplo, o intercâmbio pra mim ele foi uma quebra muito significativa. Tipo assim, entrei no colégio, fiz tudo no colégio direitinho, passei, fui direto pra faculdade, entrei na faculdade e a princípio o caminho vou fazer a faculdade toda, terminar ali, tipo, sei lá, em 5 anos, depois desses 5 anos eu vou embarcar numa empresa e vou seguir o caminho da empresa. No piloto então, você tá, tipo, naquele né? piloto... eu sou uma pessoa que, tipo, questiono muito, tipo, o que eu vou fazer, a decisão que eu vou tomar e tal, não sei o quê. Só que, bem ou mal, você tá naquele flow, assim, naquela sequência o tempo todo. Quando você vem no intercâmbio, você dá uma quebrada naquilo. Apesar de, tipo, viajei pra caramba no intercâmbio, acho que em relação a isso... Teria que reclamar, então, tipo... Eu fui pra França, então tava, tipo, no meio da Europa, assim... E aí foi muito fácil. E tinha bolsa e tal, então, tipo, era na época de Ciência Sem Fronteiras, então... Em relação a isso, era, tipo, bem tranquilo de viajar e tal, então eu viajei bastante, mas... eu acho que o principal pra mim foi realmente essa quebra dessa sequência natural, digamos assim, né? Dessa rotina e isso acho que fez um grande impacto, assim, pra mim. Irado. E aí, cara, você volta pro Brasil... Cara, eu me lembro quando eu voltei... Cara, eu senti um impacto. Porque eu tava numa vibe totalmente fora, que, porra, eu vi um monte de coisa, gente empreendendo do meu lado, eu falei, porra, eu quero isso. Eu chego no Brasil, cara, parece que nada mudou. Você continua indo pra faculdade, aquele mesmo horário, tu começa a procurar estágio porque tem uma pressão de fora. E eu quero saber como é que foi pra você essa volta e se você teve um período que você acabou desistindo de tudo que você aprendeu lá e tava indo pro caminho de novo, ou se você já chegou e, porra, vamos pra cima e é isso. Não, tipo... Assim, eu particularmente, eu sentia que, tipo, eu até gostava de... Dependendo do que eu fosse trabalhar, eu até poderia gostar bastante. Então, logo quando eu voltei do intercâmbio, eu já tinha meio que começado uma pequena iniciativa de ensinar Excel realmente pras pessoas, já tinha começado a gravar aulas online e tal, e disponibilizar. E aí, quando eu voltei, eu tive um período que aconteceu? Eu estudei na FRJ, então, tipo, teve greve no período em que eu voltei. Então, assim que eu voltei, eu tive, tipo assim, 3 meses basicamente sem aula, porque era o que o pessoal tava repondo a greve do último período. E aí, nesses 3 meses sem aula, e uma das coisas, vamos lá, que no intercâmbio era um negócio que bem ou mal me incomodava um pouco assim, é que eu realmente tinha muito tempo livre. Eu sentia que eu tinha muito tempo livre. E era um negócio que me incomodava, que eu ficava, tipo assim, cara, eu tô com muito tempo livre, tipo... Então, quando eu voltei, eu queria fazer alguma parada. Eu queria, tipo... Eu não senti tanto impacto em termos de, tipo assim... De cultura, em termos de estrutura e tal, porque... Não sei, eu acho que eu já voltei com a cabeça do tipo... Beleza, vamos tocar alguma coisa aqui agora, vamos fazer alguma coisa aqui agora no Brasil e tal. Mas, então, eu não senti muito assim... Tipo, eu tive muitos amigos que sentiram um impacto muito diferente do estilo de vida que tinham, sei lá, no intercâmbio e da estrutura toda que tinham no intercâmbio. E depois voltar pro Brasil e ver que, tipo, realmente nada mudou. Mas eu não sei, acho que eu vou ter com uma cabeça um pouco diferente. Eu vou ter com uma cabeça do tipo assim, cara, eu acho que mudei um pouco, razoavelmente, e agora eu quero tocar alguma coisa de uma forma diferente. Seria mais ou menos assim. E eu enxergava que, tipo, eu ia chegar,
eu ia continuar tocando alguma coisa em paralelo, mas eu queria estagiar, queria trabalhar em alguma empresa e tal, até pra pegar um pouco e sentir um pouco, tipo assim, cara, não é isso que eu quero, eu vou querer realmente empreender, ou não, às vezes é isso que eu quero. E tipo, eu lembro que logo depois desses 3 meses eu embarquei, entrei, comecei a estagiar em consultoria e me amarrava, eu gostava bastante. Cara, é um trabalho que eu particularmente valorizo, é um negócio que, tipo, eu particularmente gostava, a empresa era muito boa. Então, lá na frente, depois, quando eu fui acabar só saindo da empresa por conta da hashtag, foi mais porque a hashtag realmente já estava se alavancando e começando a crescer. E aí eu tinha que tomar uma decisão dessa saída e tal. Mas, tipo, eu segui, digamos assim, no caminho de entrar numa empresa e trabalhar ali dentro. Eu nunca via isso como um lado, tipo, negativo. Muito pelo contrário. Eu via como, tipo assim, cara, se eu gostar do trabalho que eu estiver fazendo, super válido. E vambora, embarca nisso. Só que eu sempre tive essa vontadezinha de empreender, então eu sabia que eu tinha meio que esse risco de acabar... vamos sair, vamos empreender mesmo, entendeu? Foi o que acabou acontecendo, mas... Aquele negocinho ficar atrás da orelha. Tipo isso. E como é que surgiu a hashtag mesmo? Então, pouco depois de eu voltar do intercâmbio, eu tinha esse meio que projeto de ajudar o pessoal e ensinando Excel mesmo, já direto, mas era vídeo aula e tal. E aí, nisso, eu acabei conhecendo o João. Nós dois fomos de empresa júnior, eu fui da empresa júnior da FRJ, ele foi da UF, e aí meio que por isso a gente acabou se conhecendo. E aí nesse meio do caminho ele tinha um negócio de online, presencial, que ele tava começando a hashtag no presencial e eu tava começando esse projeto no online, e a gente falou, cara, vamos juntar as duas coisas e vamos tocar isso junto. E aí o início da hashtag foi basicamente o que a gente fez, a gente foi numa aula na UF mesmo, organizou um aulão gratuito de Excel, mandou no grupo do Facebook, chamou a galera para um aulão gratuito e falou, a gente vai dar uma aula de Excel básico aqui e tal, não sei o que lá, quem quiser participar, comenta aqui. Se tiverem 40 pessoas interessadas, a gente faz uma turma. E aí teve, tipo, 100 e tantas pessoas interessadas. Caralho. Aí a gente falou, beleza, uma mínima demanda tem. E aí foram 2 turmas, uma de manhã e uma de tarde. Isso, não, mínima noção, tinha mínima noção. Chega a ter 10 curtidas e... exatamente, 10 curtidas e meia dúzia de gato pingado. Se deu errado, a gente, beleza, só paga o post e vambora, segue a vida que segue, entendeu? Mas, como deu certo, a gente falou, beleza, vamos tocando. Aí foi uma turma de manhã e uma turma de tarde. E aí chegou no intervalo, a gente começou a dar aula e tal, a galera se amarrou. E aí no que a galera se amarrou, chegou no intervalo, sentou e cara, vamos oferecer pra essa galera um curso presencial completo. 4 sábados a gente ensina tudo ali na hora, assim. Como assim? Deixa eu só voltar. Vocês fizeram um aulão, e aí, pô, vocês no intervalo foram no banheiro, comeram uma parada e falaram assim, pô, o pessoal curtiu, vamos criar a origem da ideia já existia. Então, tipo assim, se der certo, a gente pode lançar um curso presencial de Excel. Porque o negócio que a gente via muito é que, tipo, tinham cursos presenciais de Excel já no Rio. Só que o curso presencial tinha os caros bons, mas eram muito caros. Era um curso pra lá de 1.000 e alguma coisa. R$1.500, alguma coisa assim. E, cara, pro cara universitário é um valor, tipo, surreal pra maioria dos universitários. Alguns, às vezes, conseguem, mas a maioria é um valor surreal. E tinha alguns cursos mais baratos mesmo, já, tipo, na faixa de, sei lá, R$500, R$400, alguma coisa assim. Só que a gente sentia que eles não preparavam efetivamente o cara para o mercado de trabalho e principalmente para a próxima etapa do cara. Qual era a próxima etapa do cara ali dentro da faculdade? Ele ia pegar o primeiro estágio dele, ele ia começar a estagiar. E, tipo, não tinha algo que preparava o cara para isso. Então a gente meio que, nesse gap, a gente pensou, vamos ensinar Excel pro cara, mas preparando ele pro estágio. E aí, quando a gente sentou para decidir o curso que ia a ementa e tal, que ia estruturar pro curso, foi sempre pensando nisso. Cara, o que esse cara vai precisar usar pro estágio? Ele não precisa saber tudo do Excel. Ele precisa saber o Excel para usar no estágio dele, para passar num processo seletivo, que vai ter uma prova de Excel, e para mandar bem lá dentro, para ele ser visto como um estagiário bom, que é o que vai levar ele a uma efetivação depois. E esse cara vai provavelmente passar, sei lá, 80% do tempo dele mexendo no Excel. Então, tipo, vamos ensinar o que esse cara vai precisar nesse 80% do tempo dele. Porque se ele manda bem nisso, ele vai mandar bem no trabalho e vai ser efetivado. Porra, então irado, né? Tu direcionou o cara certinho, onde tem que ir. Onde tem que ir. Porque, tipo, tem um nicho muito grande, que é curso de Excel. Isso. Só que, cara, vocês escolheram um nicho menor dentro disso e vocês empacotaram um produto que ninguém tava fazendo. Isso. Que era voltado justamente pra esse nicho. Cara, eu acho que, assim, é um case super válido pra quem tá ouvindo. Se quiser começar alguma coisa, o mercado é gigante, começar por um nicho, né? Cara, sempre vai ter oportunidade de você atingir um nicho, porque o cara grande, ele nunca consegue bater em todos os nichos ao mesmo tempo. Sempre tem um cara que precisa de alguma coisa um pouco mais personalizada pra ele. E eu acho que é uma ótima forma de começar. Foi como a gente começou. E normalmente
até hoje, qualquer projeto assim que a gente vai normalmente começar assim, a gente tenta focar em um nicho específico. Mesmo sabendo que, sei lá, hoje em dia a gente consegue ter um alcance muito maior, a gente tenta focar em um nicho específico, nem que sejam os nossos alunos já existentes, sabe? Mas a gente tenta começar num nicho específico. A partir do momento que aquela coisa começa a dar certo, aí sim. Será que dá pra eu expandir pra alguma coisa um pouco a mais ou não, entendeu? E funcionar num nicho é muito mais fácil. Cara, com certeza. Animal esse insight, animal. Você disse que você fez a empresa Júnior, né? Você foi da UFRJ, você disse? Mas você fez o que lá? Tipo, qual cargo você tinha? Tá. Eu entrei na empresa Júnior como assessor administrativo financeiro. Eu trabalhava na parte administrativa financeira. Só que desde o início eu já sabia um pouco mais de Excel do que a maioria das pessoas. Tinha aprendido meio que, tipo, eu vi meu pai montando umas planilhas. Meu pai foi engenheiro a vida toda. E aí meu pai usava umas planilhas para controle financeiro e dele da farmácia em si. E eu acompanhava o controle financeiro da farmácia porque eu gostava. E aí... Passatempo. Porque eu gostava do tipo do negócio em si, entendeu? De ter um negócio. E aí eu acompanhava meio que o meu pai fazendo as coisas e eu aprendi um pouco de Excel nisso. E aí quando chegou na empresa Júnior, eu comecei a usar mais o Excel e eu tinha uma tarefa no administrativo financeiro, que era basicamente ficar fazendo consolidação de conta e tal, que era um negócio super manual e tal. Aí eu falei, cara, tem que ter uma forma mais inteligente de fazer isso aqui. Eu levava, tipo, sei lá, umas 4 horas toda semana, uma vez por semana, fazendo consolidação de conta. Eu falei, pô, tá de sacanagem e tal. Aí eu fui e aí eu descobri que existia VBA. Aí eu peguei numa semana assim, estudei aquilo e consegui implementar pra automatizar aquilo. Aí no que eu automatizei aquilo, mostrei, a galera falou, pô, o cara é o Merlin do Excel, meu Deus, que é isso? Não sei o que lá. Aí lá dentro eu mudei de área. Eu fui pra uma área que na época era qualidade, então eu virei assessor de qualidade. E basicamente era a galera que gerenciava toda a estrutura e dava suporte às outras áreas. E um dos suportes era Excel, porque a maioria dos projetos tinha alguma entrega em Excel. E aí, quando o pessoal viu que eu tava sabendo Excel pra caramba, eu fiquei meio que líder dessa partezinha de Excel, ferramentas e tal. E aí ali foi tipo um laboratóriozinho que eu ficava... Que sempre que tinha algum desafio assim, eu ia aprendendo, resolvendo as coisas, entendeu? Sim. E aí eu acabei aprendendo bastante Excel nesse meio do caminho. Cara, e uma parada que eu acho uma coincidência, mas eu conheço muita gente acima da média que fez empresa júnior. Eu fiz empresa júnior também. Não que isso seja acima da média. Mas eu fiz também. E foi, tipo, uma das coisas na minha vida que, tipo assim, fizeram uma diferença gigantesca. Que muda muito, pra mim também. Sabe? Me deu uma experiência, uma ideia de capacidade do que eu posso fazer, sabe? Se dar aula pra alguém, sabe? Da sua idade, sabe? Ou você trabalhar com coisas da sua área mesmo. É bizarro. Eu fiquei quase uns 2 anos e como experiência foi muito bom. Porque depois disso eu fui pra gerenciar um evento. Aí fui coordenador geral do evento. E aí já tinha que gerenciar a parceria, gerenciar o orçamento... Que, pô, pra mim na época era grande, então, tipo, outro conjunto de habilidades, assim. Então, em termos de desenvolvimento pessoal, foi colossal, assim, a período de empresa júnior pra mim. Não, realmente, do cacete. E aí, cara, voltando pra aquele assunto, você fez aquele aulão durante o break, você meteu um descontão ali pra ver uma oferta especial. Foi isso. Abriu uma turma e aí no final passou meio que um formuláriozinho de satisfação, perguntar se a galera gostou do aulão e falou, se você tem interesse no curso completo, a esse preço, a isso aqui e tal, deixa aqui seu contato que a gente vai falar com você. Porque acho que tem sempre aquele negócio que a gente sempre defende muito isso, que é tipo, a gente pode achar tudo... E vende, pode vender, perguntar se o cara compra, ele pode comprar. Mas até o cara efetivamente passar o cartão, ele não compra. Então, quando ele passa o cartão, que ele diz pra você, não, eu compraria esse produto. Então, o que a gente fez? A gente tentou deixar o mais direto do tipo, cara, você compraria um negócio exatamente assim? Esse preço, assim, assado, assim, assado, assim, assado? Você quer fazer isso? Aí o cara falou, quero. Beleza, aí a gente juntou, sei lá, não vou lembrar os números, mas digamos que a gente tenha juntado, sei lá, 30 pessoas interessadas nisso. A gente foi, ligou uma, entrou em contato com uma no WhatsApp, dando as datas já, e falando, vai rolar uma turma mês que vem. Não tinha fechado nada da turma, mas falando pro cara, vai rolar uma turma mês que vem, R$400, 4 sábados em Niterói, em Icaraí. Você confirma e tal, não sei o quê, não precisava pagar nada antes, só paga no primeiro dia de aula. Então a gente não pegou nenhum dinheiro antes, mas o cara confirmava a presença na turma. Então ele sabia que ele ia gastar R$400 ali, ele sabia que ele ia pagar. E aí no que a gente viu que a gente conseguiu fechar 10 pessoas nisso, a gente falou, beleza, então vamos agora pegar uma sala. Aí a gente viu um anúncio num post. Foi real isso, cara, isso é real. Um anúncio num post de uma sala que tava pra alugar. Isso a Globo não mostra, isso a Globo não mostra. E em Icaraí, e é a sala que a gente tem até hoje lá em Icaraí. A gente ligou pro cara. E aí o cara super gente boa, um dentista que tem uma sala num prédio comercial em Icaraí, direitinho a sala. E a gente ligou, agendou com ele foi super de boa. A gente falou com ele, só que a gente não tem dinheiro pra pagar agora. Só que a gente vai receber no primeiro dia. Então assim que a gente receber, acabou a primeira aula, a gente te paga. Ele, beleza.
Aí foi isso, a gente recebeu o dinheiro dos alunos, pegou no primeiro dia, pagou pra ele, essa foi a primeira turma. E aí daí, da primeira pra segunda foi recomendação, galera falando que se amarrou e tal, não sei o quê. E a gente foi melhorando o curso em si bastante, mudou muito desde lá. Só baseado em recomendação no começo? Só recomendação. Cara, primeiro ano, assim, o crescimento foi só recomendação. Caralho. E aí, no primeiro ano, assim, dá uns números, assim, que você teve... Cara, a gente tinha 10 alunos na primeira turma. Na segunda vez, a gente já teve que fazer 2 turmas de 10 alunos. Então já eram, 20 alunos. Aí depois aumentou para uns 20 e poucos. Então a gente já fez 2 turmas, sei lá, de 13, 14 alunos. E aí, a partir do 4º, 5º mês, a gente tava conseguindo fazer 3 turmas. Então já tava em torno de uns 30 e poucos, 40 alunos. E aí a gente começou a manter uma proporção de um professor para cada 6 alunos, que é uma proporção que a gente mantém até hoje. Então, a gente começou a colocar mais gente em sala, mais professor em sala, mas sempre mantendo a mesma proporção. Então, eram turmas de 12 pessoas. E aí, isso é o quê? Maio de 2016, maio, junho de 2016, a gente já estava fazendo 3 turmas, alguns meses batiam 4 turmas aí. Então, era o quê? Uns 40 alunos mês. 40, às vezes 50 alunos mês, nessa época. Então, legal. Então, cara, olha que bizarro, né? Ele começou com 10, foi tendo recomendação, porque o produto tava bom, senão não ia conseguir ter recomendação. Começou a crescer muito. E, por outro lado, ele continuava estagiando, né? Isso. E continuava estudando. Aí eu queria saber, e eu tenho até uma história pra contar aqui que... não sei... Até se não for sua essa história, peço pro editor cortar, mas eu acho que é. Eu lembro que tu tava estagiando... longe pra caramba, né? Com 2 horas de carro? 2 horas de carro, gerenciando, cada hora uma turma diferente e estudando. Teve uma história, não sei se foi você que contou, mas alguém me contou, que tu tinha uma prova no dia seguinte, tu não tinha dado nada, tu pegou todo o conteúdo da prova, jogou no Excel. Fui eu. Tu jogou... Olha isso, gente. Ele não te dá nada, prova no dia seguinte, ele jogou todo o conteúdo no Excel e tem alguma função louca que eu não sei, que ele começa a ditar as palavras. Então você pega um texto e tem uma vozinha que vai lendo pra você. Cara, é verdade, nem lembrava. Olha disso, que louco. Cara, e aí ele foi indo nesse trajeto que ele fazia, ouvindo essa fita e tirou quando essa prova? Pergunta que eu queria saber. Cara, eu não lembro, mas eu lembro que eu passei direto nessa matéria. Então foi tranquilo. Foi tranquilo. Tá suficiente, mano. Cara, essa foi boa. Genial, porque, exatamente, genial. Eu demorava um tempo pra chegar, porque eu moro na zona sul do Rio e eu tava estagiando em Campo Grande. O projeto que eu tava era em Campo Grande. Então era chão e a Avenida Brasil tava em obra, era período pré-COP Olimpíada. Período pré-Olimpíada, então tava, bastante obra na Avenida Brasil. Então eu pegava bastante trânsito lá, mas, enfim, tranquilo. E aí eu tinha a prova, não tinha estudado nada. Eu consegui, de alguma forma, nesse período da faculdade, eu conseguia, por algum milagre, estudar sempre na véspera ou sempre no dia e tava funcionando e continua funcionando. Não recomendo muito pra todo mundo, mas tava funcionando pra mim, então beleza. E aí, nesse dia, eu fiz isso. Eu peguei um resumo de uma amiga minha, que me mandou um resumo. Eu falei, perfeito. Peguei o resumo, botei numa célula do Excel. E aí tem uma função lá, que é no VBA simplesona, que você bota lá para Excel falar. E aí, eu sincronizei no Bluetooth do carro e botei para Excel falar. E eu estudei um pedaço assim. Depois eu cheguei e dei uma lidazinha no resumo rápido antes da prova e deu certo, então. E galera, eu vou jogar na descrição do podcast o nome dessa função, tá? Pra quem quiser. Vai ensinar. Quem tem prova amanhã mas já é aquela sabe. voz bem robótica assim, cara. Mas eu fiz isso, é verdade. E como é que era essa tua rotina, de estágio, empreender e faculdade? Então, normalmente na faculdade eu entrava, às 7, saía meio-dia, 1h, depois ia pro estágio e aí chegava em casa, sei lá, 9, 9h30, digamos assim. Era mais ou menos esse o padrão. E aí de 9h30, 10 ali até uma meia-noite a gente tocava alguma coisa da empresa que tinha que resolver, alguma coisa assim e tal. Mas assim, em termos de volume de trabalho não era tanta coisa assim, porque a gente rodava as turmas sempre aos sábados. Então nunca dava aula durante a semana. Teve já a turma durante a semana nesse período, mas foi bem pontual assim. E aí quando tinha turma durante a semana a gente ficava mais esfolado mesmo. Que eram 4 horas de noite dando aula, então era sei lá, de 6 às 10, aí eu saía um pouquinho mais cedo do estágio, compensava em outro dia, ficando até mais tarde, alguma coisa assim. E aí, então era de segunda a sexta isso, no sábado a gente dava aula de manhã e de tarde, a gente ainda não tinha tantos professores para fazer turma em paralelo, então a gente tinha que dar aula de manhã e de tarde. Nessa época já Rio e Niterói, já tinha turma nos 2 lugares. E aí era então 4 horas de manhã, 4 horas de tarde. Aí saía, começava a aula mais 9, a gente chegava lá mais 8. E saía de lá umas 6h30, 7 da noite da aula. Aí saía,
Quando tinha que resolver alguma coisa, eu e o João, a gente se reunia pra resolver alguma coisinha. Quando não, a gente ia pra casa só. E aí, se tinha alguma reunião pra fazer, alguma gravação de vídeo, alguma coisa, a gente fazia no domingo. E aí era mais ou menos esse ritmo assim. Era um pouco pesado, em termos de tempo mesmo, mas foi o que a gente precisou fazer aí no início pra vingar. Legal. E chegou num ponto que... Quando foi o ponto que você chegou e falou, cara, eu tenho que largar uma dessas frentes e focar só na hashtag? E como é que foi essa decisão? Tipo, pressão de casa, tudo assim nessa época. Pressão de casa acho que foi... Acho que tanto pra mim quanto pro João foi relativamente tranquilo, porque a nossa família apoiou bastante, assim. Tipo, a minha mãe sempre me viu fazendo bastante coisa ao mesmo tempo, assim, que eu sempre gostei de ter, sei lá, meio que coisas em paralelo que eu tentava fazer, nem que fosse alguma coisa que eu tava estudando diferente. Como, tipo, uma programação da vida. E aí, quando ela me via fazendo muita coisa assim, ela sempre apoiava, assim. Então, quando eu cheguei em casa e contei da decisão de, tipo, tô querendo realmente sair do meu estágio pra trocar a empresa, eles já estavam vendo também um pouco mais do volume que a empresa tava tomando, em termos até de quantidade de alunos. Nessa época, a gente já tinha uns 50 alunos mês, quando a gente tomou essa decisão. E então eles, tipo, super apoiaram e tal. Perguntaram, João, é isso mesmo que você quer? Você acha que consegue crescer e tal, não sei o quê? Eu falei, acho que sim e tal. Então beleza, confio em você. E pra gente, como é que foi essa decisão? Foi basicamente o seguinte, a gente, na época, tava tocando tudo em paralelo. Os dois estavam muito perto de ser efetivados já nas empresas. E aí a gente basicamente a gente sabia, cara, se a gente for efetivado na empresa, tocando em paralelo, a gente alguma hora vai ter que escolher alguma coisa, alguma direção pra ir. E só um adendo, os dois estavam muito bem na empresa, né? Os dois tinham, assim... A gente tava bem na empresa, os dois. Tinha muita moral com o pessoal lá de cima. E aí, tipo, dentro disso, o que acabou acontecendo foi que, tipo, a gente sentou. Foi um dia assim, o João me mandou uma mensagem, falou, Lira, tô com mais ideias aqui, cara, vamos conversar. Aí eu lembro até hoje, foi tipo no Balada Mix do lado do Shopping Tijuca, a gente sentou lá. Aí ele, então, cara, tô querendo me demitir. Recebi uma proposta pra ser efetivado, mas vou pedir demissão. Falei, legal. Também tava pensando nisso. Aí não tinha conversado com ele nem nada, mas eu também tava pensando. Porque basicamente o que a gente começou a pensar foi o seguinte, cara, a gente tá conseguindo fazer 50 alunos mês, trabalhando só de 10 à meia-noite e rodando as aulas aos sábados. Será que a gente não conseguiria fazer, tipo, uma ou duas turmazinhas a mais por estar 100% do tempo focado nisso? 100% não, porque a gente tinha faculdade ainda, mas a faculdade já tava mais pro final, então já tava bem mais tranquilo, porque a gente já tinha adiantado a matéria antes e tal. Então, a questão era essa. E se a gente abrisse só uma ou duas turmas a mais, financeiramente já começava a fazer muito sentido, porque na época a gente já tava também tirando mais do que a gente ganhava no estágio. A gente já tava tirando praticamente o que a gente ia tirar recém-efetivado. Isso na empresa. Então, financeiramente, fazia algum sentido. Só que era tipo aquele risco, porque se desse errado, a gente ia voltar pra estaca zero. E ao mesmo tempo, a gente pensou, tipo, cara, se tem algum momento, e foi um negócio que eu lembro até da gente ter conversado isso lá no Balada Mix quando a gente tomou a decisão. Se tem alguma hora pra gente tomar esse risco e resolver arriscar, é agora. Porque a gente não tá formado ainda. Se agora der errado, o pior dos casos que pode acontecer é, cara, agora deu errado, eu me formo agora, faço um processo trainee aí no final do ano que vem, e se tudo der certo, a gente tá mandando bem nas empresas, acho que a gente consegue entrar num processo trainee numa baita empresa. Sim. Então, tipo, o caso ruim, entre aspas, da empresa dar errado, era, cara, entrar num trainee numa empresa grande. Então, tipo, que é um baita emprego. Então, a gente falou, cara, se tem uma hora pra arriscar, é agora. E aí a gente resolveu arriscar. A gente falou, beleza, vamos. Os dois voltaram, tipo, na semana seguinte. E falaram que queriam sair e tal. O João saiu em uma semana, foi rapidinho. Eu ainda fiquei fazendo um handoverzinho de 1 mês e tal. Mas aí depois disso foi só, tipo, faculdade e a empresa. E uma curiosidade, tipo assim, eu lembro que você estava muito bem na empresa. O pessoal tomou susto, assim? Tomaram, sim. O pessoal achou esquisito a gente tomar a decisão assim e tal, até... Tipo, a gente conversou, abriu até, tipo, número na época e tal, que, enfim, que a gente falou, beleza, mas o principal não era nem número, o principal era a vontade de tocar um negócio, e um negócio que a gente tava vendo que tava começando a tomar uma escala e podia crescer, e que a gente queria meio que arriscar naquilo dali. E aí o pessoal, tipo, nas duas empresas, o pessoal, tipo, conversou com a gente e tal, não sei o que, você não quer realmente sair, não quer ficar e tal, não sei o que lá. Mas
Mas a gente já meio que tinha tomado a decisão, assim, sabe? Quando a gente sentou junto e conversou, a gente falou, cara, vamos chegar na empresa já, tipo, decisão tomada, porque a hora é agora, entendeu? Então, o pessoal tomou um susto, mas os dois saíram super de bem das empresas e, enfim, tem amigos lá até hoje e o João também. E, cara, vocês focaram 100% na hashtag. E eu quero saber como é que foi a transformação, tipo, de um curso de 50 pessoas mês pra um curso que ano passado faturou 3 milhões. Cara, assim, esse valor pra mim é inimaginável. Eu quero saber como é que foi esse switch, assim, o que vocês fizeram diferente que o mercado não tá fazendo. Tá, tranquilo. Cara, quando a gente tomou essa decisão de sair, um dos principais drivers da gente querer sair também não era nem só a gente abrir mais turma. A gente via que que a conta fechava se a gente conseguisse abrir uma turma a mais, que a gente conseguiu já, tipo, no primeiro, segundo mês, porque você tá com mais tempo dedicado ao negócio. Mas o principal era porque a gente via que a grande escala do negócio não tava no presencial. Tipo, presencial Rio. Eu poderia expandir pra São Paulo, poderia expandir pra, sei lá, pra qualquer lugar do Brasil, e que até hoje é um negócio que a gente quer fazer essa expansão. Só que a gente via que a escala, ela toma uma velocidade muito maior quando você vai pro online. Então, quando a gente resolveu sair, a primeira coisa que a gente fez quando a gente saiu foi, tipo, vamos escolher uma estratégia online pra gente aprender efetivamente uma estratégia online, porque a gente não sabia nada. Vamos aprender uma estratégia online pra gente conseguir aplicar e ver se esse negócio funciona. Porque a gente já sabia que vendia curso de Excel online, então vender, minimamente, a gente conseguiria vender. A gente só não sabia a escala que a gente ia conseguir tomar com isso. Então, a grande transição da gente foi que todo o tempo que antes a gente estava dedicando, tipo, a um estágio, alguma coisa do tipo, a gente começou a dedicar a estudar como que a gente ia fazer esse negócio vingar. E a produzir um produto online que fosse realmente diferenciado. Porque qual é a grande questão? A grande dúvida do pessoal quando quer fazer um negócio online, pelo menos que a gente chegava do nosso público, era que o cara tem receio de fazer um negócio online e às vezes não conseguir aprender, dele não ter disciplina de fazer um curso online e tal. Então a gente pensou o seguinte: Excel não é um tema, tipo, que todo mundo acha legal. Ah, nossa, adoro aprender Excel. Cara, não é. Então, tipo, o que a gente sempre tentou fazer, por exemplo, no curso presencial foi como que a gente torna isso daqui um pouco mais legal. Tipo, como que o cara tem que gostar de estar aqui na aula. Então a gente fazia piadinha, falava merda durante a aula, fazia vários negócios assim. Exercício era com Flamengo, Botafogo e Vasco. Exercício com coisa que o cara gosta, coisa que o cara se interessa. Então, tipo, era sempre assim, era uma pegada muito diferente, assim, de tentar trazer justamente um negócio um pouco mais leve para um tema relativamente chato. E a gente tentou levar essa mesma coisa pro online. Então isso tomou um tempo da gente conseguir acertar um modelo, uma metodologia, uma didática que realmente funcionava. E aí quando a gente vendeu a primeira turma, a gente viu que a didática estava funcionando. Que a gente abre um período, por exemplo, de garantia de 30 dias, o cara entra no curso, ele em 30 dias pode pedir um reembolso por qualquer motivo que seja. Ele fala com a gente, vai devolver 100%. E na primeira turma a gente não teve nenhuma. Então foram, tipo, sei lá, a gente conseguiu 60 alunos e não teve ninguém pedindo reembolso. A gente falou, beleza, então o produto tá funcionando. E os feedbacks super positivos. Então a gente começou, nesse período, que essa transição foi basicamente isso. A gente começou a estudar muito como que a gente ia fazer esse negócio vingar. A gente fez uma primeira turma online que ainda não estava num volume relativamente baixo, assim, 60 alunos. Era tipo um mês nosso no presencial. E não era um negócio que a gente conseguia repetir todo mês. Daqui a 5, 6 meses a gente conseguiu fazer uma outra turma, que aí a gente já teve tipo 200 alunos. E aí depois a gente fez uma outra turma que a gente já conseguiu bater mais de 600 alunos. Então a escala, ela acelera muito. E aí foi isso que aconteceu ano passado, que a gente faturou 3 milhões. Obviamente, que a gente sempre fala lá, faturamento não é lucro, mas o resultado da empresa foi muito positivo e fez a empresa crescer muito. A gente saiu de, tipo, por exemplo, antes era só, até o início do ano passado era só eu e o João, em termos que trabalhava efetivamente na empresa o tempo todo. E aí no ano passado a gente já teve que chamar, por exemplo, o Alon para ajudar a gente com o presencial e com coisas do online. Já começou a chamar mais gente também, porque estava precisando. E a grande escala disso foi no online. Quando a gente começou a aprender as estratégias por online, a gente começou a escalar também o presencial. Então o presencial hoje em dia, já no final do ano passado e agora nesse ano consolidou, já está fazendo tipo 90, 100 alunos mês. Então já é tipo o dobro que a gente fazia naquela época com as coisas que a gente aprendeu e conseguiu implementar. Obviamente o boca a boca ainda é tipo nossa principal fonte de entrada de alunos, porque a gente sempre manda ser tipo o driver principal da turma, é o nível de satisfação da turma. Tem que ser no final da turma, tem que todo mundo dar 10, no máximo 1 ou 2 9. Se tiver mais, tiver tipo assim meia dúzia de 9 de uma turma de 20 alunos, tem alguma coisa errada na turma, provavelmente a gente vai tentar dar uma olhada. Então é um negócio que a gente
bate muito assim. Mas respondendo direto, tipo, essa grande escala assim veio muito do online e da gente começar a produzir conteúdo pro online e chegar em mais gente de todo o Brasil, porque a gente não fica mais só no Rio, chegar em gente de todo o Brasil. E pra quem tá querendo começar algum negócio online, qual é, tipo assim, se tivesse uma dica que você pudesse dar, qual que você faria? Cara, pra mim é o clássico que a gente falou aqui, que é o começar nichado. Escolhe um nicho muito específico, vai naquele cara específico, produz alguma coisa pra esse cara, tipo, ajuda esse cara de alguma forma, produz algum conteúdo, algum texto, algum vídeo, alguma coisa que vai mostrar pra esse cara que você tá querendo falar com ele. E aí, a partir daí, você daqui a pouco tenta vender pra ele. Então começar muito nichado mesmo, que foi a mesma coisa que a gente fez. Quando a gente foi pro online, a gente usou o mesmo modelo do presencial. A gente chegou no online falando exclusivamente de estágio. A gente só queria pegar o cara que tava procurando um estágio, tinha acabado de entrar no estágio e tal. Hoje em dia não, hoje em dia a gente já consegue atingir mais gente do que isso. A gente tem esse cara ainda, mas a gente já consegue pegar um público até um pouco mais velho do que, por exemplo, no presencial a gente não pega. Então, no público online a gente já pega um cara um pouco mais velho, mas porque a escala do online permitiu a gente fazer isso e a gente via que o produto funciona realmente para esse cara. Não foi do tipo assim, quero... Por exemplo, a gente não pega um público de 40, 50 anos. Esse cara, tipo, se tem algum aluno nosso de mais de 40, 50, que tem... A gente não normalmente chega nele se comunicando com ele. Ele vem meio que organicamente pra gente. O filho indicou, sei lá... Exatamente. Às vezes é o filho que indica, o sobrinho que indicou. Às vezes o cara mesmo acabou pesquisando alguma coisa no YouTube, achou a gente e veio meio que orgânico e tal. Mas a gente nunca vai ativamente atrás dele. Não é por nada, mas é só simplesmente porque ele, tipo, não é o nosso público. O nosso público normalmente é um cara mais jovem. Então a gente chega ativamente no cara mais jovem. Então... A gente sempre segue essa linha, começa muito nichado. Se o cara fosse começar agora, eu falaria, começa muito nichado e aí faz dar resultado nesse cara. Deu resultado nesse cara, aí você começa a expandir. E eu vejo muito que o foco hoje da hashtag é fazer o aluno virar o profissional do futuro, o profissional que o mercado quer. E aí, se você pudesse falar aqui pra quem tá ouvindo a gente, quais são, assim, as habilidades, pode ser soft skill ou hard skill, que esse profissional tem que ter pra poder gerar um pouco mais de valor. O que você falaria? Tá. Cara, eu acho que em termos de soft skill tem bastante coisa que, enfim, você vai falar, tem tipo, iniciativa, tem capacidade desse cara se comunicar, que são tipo coisas super, super essenciais, que, tipo, capacidade de resolução de problemas cada vez mais complexos. Então, tipo, eu acho que vai acabar abrindo muito nesse sentido. A gente hoje em dia tenta dar mais o ferramental pra ele e mostrar e deixar, digamos assim, e tentar trazer pessoas que mostrem pra ele o caminho mais do soft skill que vai trazer. Então, tipo, a habilidade de saber fazer uma apresentação é algo, tipo, super importante, o cara vai ter que saber fazer, e é algo que acho que vai continuar durante ainda muito tempo, isso até o de hoje em dia. Mas pro futuro, do que vai vir ainda, confesso que eu não sou o cara mais expert pra te dizer isso. Agora, por exemplo, coisa que a gente tá percebendo que tá batendo muito agora e tá crescendo muito no mercado cada vez mais você saber trabalhar com muitos dados, capacidade de trabalhar com muitos dados, e aí, por exemplo, o lado ferramental, que é um lado que a gente ainda é o nosso principal foco, entra aí, por exemplo, um Power BI da vida que está explodindo aí no mercado de trabalho, porque, cara, é uma ferramenta que consegue trabalhar com muitos dados e ela consegue ser, digamos assim, entre aspas, tão intuitiva quanto o Excel. Entre aspas, porque... Obviamente que o Excel não é tão intuitivo assim de se pegar e, nossa, que moleza. Eu não vou, nunca vi Power BI, não vou abrir e vou sair mexendo, não dá. Não é tão... É porque a forma de pensar é um pouco diferente. Por exemplo, se você sabe Excel, não necessariamente você vai conseguir mexer direto no Power BI, porque a forma de pensar é um pouco diferente. Mas não é uma ferramenta de outro mundo, é tipo um negócio que o pessoal considera de outro mundo, tipo, sei lá, uma programação que tem muita gente que considera algo tipo um bicho de 7 cabeças, não é uma programação, é um negócio... Particularmente que eu acho até mais, tipo, arrastar e soltar, clicar, do que o próprio Excel. Mais simples. E tem turma de Power BI aberta na hashtag? Foi um lançamento recente que a gente fez, presencial, começou tipo mês passado. E o online a gente começou há uns 3, 4 meses, mas a gente fez isso justamente porque a gente viu os nossos alunos pedindo muito Power BI. Eles falaram, cara, você não tem curso de Power BI, você não tem curso de Power BI, tá todo mundo aqui usando, todo mundo usando. E a gente viu grandes empresas do Brasil, tipo gigantes, implementando em massa, assim, em massa. Pegando todo mundo, todas as áreas da empresa, bum, Power BI pra todo lado. A gente falou, cara, tem alguma coisa aí. Aí a gente... Tipo, a gente já tinha conhecimento da ferramenta, tipo, eu já sabia Power BI, o Alon já sabia Power BI, a gente foi mais a fundo para pegar o que realmente o mercado de trabalho estava precisando e aí sim estruturou um programa que resolveu isso pro cara e tem funcionado bem desde então. Então, também pra saber uma coisa, você falou que você cresce muito no meio virtual e tudo mais, no infoproduto e tudo mais.
Você usa, tipo, que ferramentas digitais pra, tipo, vamos dizer assim, aumentar o tráfego, pegar mais pessoas? Instagram, Facebook, YouTube, o quê? Hoje em dia a gente faz, tipo, usa muita coisa. A gente usa e-mail, a gente produz conteúdo no site, usa YouTube, usa Instagram, usa Facebook e até LinkedIn, numa escala bem menor, mas também usa. Só que quando a gente começou, a gente não usava isso tudo. Então, tipo, quando a gente começou, a gente fazia só Facebook. Instagram a gente foi criar ano passado. YouTube a gente começou a focar mais esse ano. Então, acho que isso é até, tipo, uma dica pro pessoal que, às vezes, tipo, tá querendo começar alguma coisa assim no digital e tal, que é justamente focar em um lugar específico e não sair atirando pra tudo quanto é lado. Mesma coisa em relação à estratégia. Se o cara quiser começar alguma coisa, ele vai ver, tipo, 200 estratégias diferentes de, sei lá, vender alguma coisa na internet. Cara, vê uma que você se identifica, escolhe uma e vai nela, aprende ela e desenvolve em cima dela até ela dar algum resultado. Quando ela der algum resultado, aí você começa a escalar aquilo e aprender outras coisas. Porque senão você vai ficar tirando em várias direções e vai acabar ficando meio perdido. Então, tipo, a gente nunca tenta tocar N estratégias ao mesmo tempo, assim. A gente sempre tenta escolher uma coisa de cada vez. Mas fazem, tipo, você pessoalmente, tá ligado? Você pega o Instagram todo dia e olha, assim, e vai postando coisa. Alguém faz isso? Hoje em dia a gente já tem uma estrutura que permite que, tipo, por exemplo, no Instagram não sei o que posto hoje em dia, mas até uns 3 meses atrás era eu que postava. Era, tipo, o João gravava o vídeo, eu editava e aí eu postava. Então era tipo isso, ou então o próprio João editava e postava. Hoje em dia, quem faz isso é o Diego. Na verdade, hoje em dia tem uma pessoa que edita especificamente e aí o Diego solta em cada uma das plataformas, já otimizando certinho pro que a gente quer. Mas isso, cara, isso foi uma mudança de 3 meses pra cá. No passado, por exemplo, ano passado que a gente teve um baita resultado na empresa, não tinha isso. Era tipo, ou eu ou o João fazendo isso. Então não precisa de muita gente pra fazer, não. Dá pra fazer com pouca gente. Eu acho que o vilão aí é aquele algoritmo do YouTube, né? Se você viu isso, você também quer ver aquilo e aparece a porrada de estratégia. E tipo aí isso. Se fode. E também é uma coisa que eu queria saber mais sobre você pessoalmente mesmo. O que é um dia na vida? Um dia na sua vida, assim, tirando do trabalho e tudo mais. Até com o trabalho um pouquinho mais focando também no social, que você faz, cerveja, tem o quê? vodka. 24 anos? 25, né? 25, cara, o moleque tem 25 anos e fatura 3 milhões. Como é que é a vida desse cara? Eu tô me perguntando desde que ele chegou aqui. Cara, na verdade eu sou bem, tipo, sei lá, tranquilo em relação a dinheiro e tal, porque eu não gasto muita coisa, não. Mas, tipo assim, meu dia a dia hoje em dia eu costumo trabalhar bastante, mas porque eu gosto de trabalhar no negócio. Tipo, isso é um negócio que é algo que pra gente é essencial, assim. Tipo, chegar de verdade. Tipo, eu não chego domingo falando, nossa, tem que trabalhar amanhã e tal. Tipo, eu chego e falo, beleza, vamos tocar as coisas amanhã, vamos fazer isso, vai ser legal e eu realmente gosto de fazer. Então, tipo, dependendo, oscila muito a minha rotina normal, assim. Mas quando tem onda boa, eu surfo de manhãzinha cedo. Aí, o que? Entre umas 6h30 até umas 8, alguma coisa assim. 9 e pouca, tô chegando no trabalho normalmente, no escritório. E aí fica ali, sei lá, até umas 7h30 e tal. E aí depois normalmente encontro a minha namorada e a gente vai, sei lá, ou a gente sai pra comer alguma coisa, ou então não, vai pra casa e faz alguma coisa em casa assim de bobeira. Alguma coisa simples assim, ou então, sei lá, encontra algum amigo de noite, alguma coisa assim. Mas, cara, nada muito diferente, acho que de uma rotina normal de trabalho, não. Máximo surfzinho de manhã que às vezes faz diferença. Então, festa, não, só relaxar. Nossa, festa nem consigo mais ir. Já deu. Pois é. E assim, pô, a rotina eu entendi. Mas o lado, assim, monetário mesmo. Tu acha que mudou muito da época que tu era estagiário pra hoje, assim, fala os restaurantes que você vai, as viagens que você faz, esse tipo de coisa, e tipo, é aquela diferença toda que quem não tá ainda nesse patamar vê de fora, ou cara, é só ambiente diferente? Eu não tô ainda naquele patamarzão, não, também não é assim não, mas enfim, cara, teve diferença sim, isso aí não tem muito como negar, principalmente, por exemplo, eu gosto muito de restaurante, então principalmente em restaurante, tipo... É um negócio que eu gosto, é um negócio que eu tô disposto, sei lá, às vezes a pegar um restaurante mais caro, porque eu gosto, tipo, é um negócio que eu valorizo e eu gosto. Mas, por exemplo, eu não sou de comprar muita roupa, então eu não gasto dinheiro com roupa. Tipo, real não gasto porque não é muito do que eu faço mesmo. Então, e eu sou um cara eu gosto de investir, guardar, investir e tal. Então, isso mudou bastante porque eu guardo mais e visto mais, é tipo isso. Mas e também porque eu acho que a gente tá em início assim de digamos assim, de vida de trabalho, vamos colocar assim. E eu acho que essa é a hora de, cara, sei lá, de
fazer... Eu particularmente acho que a minha criação foi muito assim, tipo, o início da carreira era de você guardar um dinheiro, investir aquele dinheiro pra no longo prazo aquilo dali virar um montão e com a empresa dando certo, acho que isso dá uma acelerada, entendeu? Então é muito a linha do que eu penso. Tipo, agora eu tô saindo de casa agora, esse ano. E aí tô de mudança, então vou gastar um pouquinho mais agora porque eu saí de casa. Mas até então em casa também, obviamente, minha família tem uma condição muito boa. Então, em termos de condição de padrão de vida, não mudou muito, mas porque, tipo, meu padrão de vida era bom. Não tem muito do que reclamar em relação a isso mesmo, não. Na verdade, não tem nada a reclamar. Mas, fora isso, tipo, em termos de gasto, assim... Cara, não mudou muita coisa, não. O meu sócio me chama de mão de vaca, mas... eu uso o carro da minha mãe até hoje e tal, mas quando sair de casa vai morrer essa mamata. Tem que salvar, né, cara? Tem que salvar pra ter o futuro, né, pô? E, cara, só pra finalizando já, qual é a visão da hashtag e aquilo que a gente tinha falado em off? Vai rolar ou não, João? Vai sim. Vai rolar? Então pode anunciar aí pra galera. Tá, beleza. Cara, visão, assim, a gente... Basicamente, a gente quer ser uma solução do cara que foi o que a gente começou. Uma solução para ajudar o jovem a entrar no mercado de trabalho e se diferenciar lá dentro, crescer rápido na carreira. A gente não tem uma visão... A gente normalmente não traça um plano, tipo assim, daqui a 5 anos a gente quer estar com isso daqui já estruturado. A gente normalmente cria planos mais curtos. Agora a gente está... Como a empresa está... Os projetos estão começando a se tornar projetos de mais longo prazo. Que aí sim a gente está definindo resultados que a gente quer alcançar de mais longo prazo. Mas até então era tipo 6 meses, 1 ano e tal. Então, tipo... No próximo ano aí o que a gente está querendo fazer é provavelmente começar alguma expansão presencial no Brasil. Tem uma galera já de outros estados pedindo e tal, e é o que a gente vê como podendo ajudar mais gente. E escalando esse online para outras frentes também, não só Excel, VBA, agora com Power BI já, mas para outras coisas que possam ajudar o cara a se diferenciar no mercado de trabalho, sabe? Algo nesse sentido. E aquele combinado que a gente tá fazendo em off é que o pessoal que tá ouvindo o podcast pode ter 20% de desconto em qualquer dos nossos cursos, seja presencial, seja online. Só tem que falar com a gente que veio do podcast aí e a gente consegue rastrear esse direito. Rastrear a pessoa não, mas é só botar lá direto. Pode deixar um código na descrição que vai ser esse rastreio? Pode ser o próprio nome do podcast, que aí, quando for falar com a gente, só falar, o código é... Fora de série. E aí, vai. Pô, perfeito. O código vai estar aqui embaixo certinho pra não dar problema. Mas, porra, brigadão por esse código. Acho que o pessoal que tá ouvindo vai se amarrar muito. É bem legal. E agora a pergunta bônus que a gente faz pra todo mundo que vem aqui. Cara, é o seguinte... Qual é o personagem na tua infância que te inspirava? Cara, a gente já ouviu aqui Goku, a gente já ouviu aqui, cara, tudo que você pode imaginar, Homem de Ferro. Quem é o personagem que tu se espelhava na tua infância? Cara, eu via muito Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco. Muito. Cavaleiros do Zodíaco eu via demais. Eu via em loop, assim, o tempo todo. Então, provavelmente... seria tipo... Mas não seria tipo Seiya, porque eu não gostava muito de Seiya, não. Então seria mais tipo Shiryu, alguma coisa assim, entendeu? Então, galera... acho que é ele. Shiryu, então. Só pra finalizar, cara, deixa alguma forma de contato, se alguém, curtiu esse podcast, quer saber mais sobre a hashtag, se alguém quer mandar uma mensagem pra você, trocar uma ideia, alguma coisa, o que a gente pode deixar aqui pro pessoal entrar em contato? Cara, acho que da hashtag, se botar hashtag treinamentos em qualquer lugar de busca, você vai encontrar a gente e vai ter um link com certeza pro site, pra tudo que tiver, assim, de conteúdos gratuitos, até de cursos completos e tal. Então, acho que é só entrar... Em relação à hashtag, acho que é a forma mais fácil de fazer. Pesquisa hashtag treinamentos em algum lugar, tudo por extenso mesmo. Até porque se não tiver um orgânico, vai ter um anúncio meu aparecendo lá, garantindo que você vai chegar no lugar certo. E contato pessoal, cara, falar comigo no Instagram é muito fácil, porque eu recebo pouquíssimos inbox por dia, então com certeza eu vou responder. Se eu acabar esquecendo de responder, foi falha minha de memória mesmo, é só mandar um oi que eu respondo. E o Instagram é tipo JPDLira. Vamos deixar na descrição também. Então, é só falar comigo lá que eu entro em contato. Facebook, normalmente, Messenger e tal, eu não olho não. Então, não vou provavelmente responder. Mas Instagram eu respondo fácil. Cara, agradecer mais uma vez pela presença. Que isso, cara. Feliz pra caralho. Eu que te vi...
Cara, eu comecei naquela turminha lá no começo, lá no centro, no consulado do Congo, mano. Era dentro da sala do consulado do Congo. E agora eu vejo ele assim, cara, chegar onde chegou. Porra, com certeza uma pessoa fora de série, super humilde ainda. Agradecer. E é isso, cara. Muito obrigado. Prazerzão, cara. Valeu, gente. Valeu, cara. Valeu pela participação, viu? Tô aqui no Brasil um pouquinho, tô aqui só participando, mas achei muito maneiro. Obrigado também o Dani, que foi nosso co-host hoje. Vou deixar também a rede social dele pra quem quiser entrar em contato, saber como é morar fora do país, saber como morar em Israel, que é uma realidade muito diferente. Porra, se tu curtiu pelo menos 1% do valor que a gente quis trazer pra quem tá ouvindo, segue nossas redes sociais, @Fora de Série Cast, ou no próprio Spotify, aperta o botãozinho follow, que isso gera muito valor pra gente, a gente consegue chegar em mais pessoas. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.